Bom dia, gente. Desejo que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindas as pessoas que estão aqui, que madrugaram, estão aqui para a gente estudar, né? Um assunto tão importante que segue nos moldes, vamos dizer assim, dos assuntos que a gente já vinha estudando, né? De prosperidade, de princípios. Vocês vão ver que esse livro também fala em princípios, em pilares, né? E tem outras formas de trazer isso. Sempre é de acordo com o autor, ou no caso desse livro, também com quem traduziu, com quem fez os comentários, né, do livro. Mas sempre trazendo, eu gosto de autores que trazem para a prática da sua própria vida. Então, a pessoa que escreve ou que traduz um livro ou que dá uma aula, se ela falar com uma propriedade prática, para mim sempre faz mais sentido. E eu tenho visto que para vocês também, né? Para quem acompanha esses estudos. E esse livro, vou começar falando um pouquinho do livro para vocês conhecerem, né? O nome dele é Os Oito Pilares da Prosperidade. Talvez ele apareça ao contrário aí para vocês, porque a imagem é espelhada, né? Posso mandar uma foto, é um livrinho bem pequenininho, ó, comparem com o tamanho da minha mão aqui. Tem muito conteúdo, é muito maravilhoso, né? E ele é do James Allen. E daí fala, né, que são os princípios éticos e morais para a prosperidade, com tradução e comentários do Dr. Tadeu Feijão, que é uma pessoa que eu conheço, que faz parte da religião, né, do centro espírita que eu frequento, é um grande estudioso. Esse livro ele foi escrito independente das questões religiosas, né? Faz parte dos estudos dele mesmo. E é um livro muito legal, de muito valor. Eu não tenho certeza se na época da pandemia ali eles abriram assim, foi depois até da pandemia. Não lembro quando que foi que eu adquiri esse livro. São tantos livros que eu não me lembro agora. Mas eu não lembro se ele foi aberto assim para venda pública. Eu vou até dar uma pesquisada, se alguém tiver interesse. Se ele ainda está aberto, sabe? Eu quero dizer assim para vendas, ou se eles fizeram os exemplares de acordo com encomenda. Eu lembro que eu comprei na pré-venda. Depois eu não vi mais, né, a respeito. Mas é um livro muito valioso. Eu já li várias vezes, ele é fácil de ler, porque além de ele ser pequeno, ele tem menos de 200 páginas, 186 páginas, né? E eu vou trazer um resumo dele para vocês nessa aula, de todos os pilares, de como praticar e de algumas características que fala no livro. Quem acompanhou os estudos dos princípios milenares do Tiago Fruet vai poder observar algumas coisas que estão em ressonância. Do Tiago Brunet, falei errado, né? Falei Fruet. Deixa eu aceitar mais as pessoas aqui que estão chegando. Dar as boas-vindas a todas, né? A Josi também está chegando. Bem-vindas as pessoas que estão chegando. Estava falando um pouquinho do livro, comentando, né, a origem desse livro que a gente vai estudar hoje e dizendo também que existe uma ligação com o livro que a gente estava estudando dos princípios milenares, né? Então vamos começar a estudar o livro, que eu quero fazer essa aula de no máximo 1 hora. Sei que vocês têm compromissos também depois. O Adi chegando aqui também. Sei que vocês têm compromisso, sei que para quem assiste a gravação também é mais prático, né? Uma aula mais curta. E gosto de ser direto ao ponto. Então vamos lá. Bem-vinda, Di, também. Ah, tem mais a Elis chegando. Eu comecei as aulas dos princípios milenares às 6, né? E aí eu coloquei 5h55, mas também não sei se eu fui clara que eu ia iniciar 5h55. Bem-vinda, Elis. Vamos lá. Depois eu posto uma foto para vocês no grupo, tá? Para vocês saberem certinho qual é o livro. E então vamos lá. Os oito pilares da prosperidade. Princípios éticos e morais para a prosperidade. De James Allen, com tradução e comentários do Dr. Tadeu Feijão. Eu vou falar dos oito pilares e depois eu vou fazer comentários e vamos estudar melhor como que é a construção desse templo da prosperidade em nós. Porque o autor diz, e também o Dr. Tadeu que fez os comentários, eles dizem assim que quem trabalha esses oito pilares é invencível, sabe? Que existe um sentido no trabalho desses quatro pilares, desses oito pilares, desculpa. Que eles separam em quatro e quatro, depois eu vou explicar para vocês. Então, primeiro eu vou falar dos oito pilares e depois eu vou fazer mais uns comentários e dar mais uma aulinha prática para vocês, tá? Eu posso escrever também eles no grupo para vocês não esquecerem, tá? Esses oito eu coloco. Bom dia, Elis! Vamos lá.
O primeiro pilar a ser trabalhado por nós para que a gente construa o templo da prosperidade em nós é a energia. Com o que eu comparei, né, com os meus estudos assim, esse pilar da energia? O essencialismo, o foco, o colocar a energia nas coisas que realmente importam, para que a gente possa se preparar para vencer, né, aquelas coisas mais difíceis, colocar nossos esforços na realização das coisas que a gente precisa, nas nossas tarefas. Não sei se vocês conhecem o livro, né, do essencialismo. Tem um livro também que é A Única Coisa, que diz assim, que tem momentos na nossa vida, e nos livros fala que são em todos os momentos, né, mas eu não gosto de generalizar, que para a gente realizar coisas na nossa vida, existe uma tarefa-chave ligada à coisa que a gente quer realizar, que precisa ser feita. E muitas vezes a gente não consegue identificar qual é essa tarefa-chave para se colocar energia. E aí eu pergunto a vocês: o que que não tá legal? O que que vocês querem resolver? O que que ainda precisa ser visto e no que precisa ser colocado energia para que isso se realize? Hoje a tua principal meta de prosperidade, que não é só financeira e material, é, por exemplo, a harmonia da tua família? Onde precisa ser colocada a energia, a tua energia? Qual é o teu papel? Nem mais nem menos, do teu lugar. O que que tu pode fazer? Quanto de energia tu tem para colocar e no quê? Qual é a única tarefa que tu vê como chave para iniciar? E tu colocar a tua energia nessa tarefa. Eu quero que vocês se questionem se cada uma de vocês sabe, principalmente nesse final de ano. Hoje é dia 12/12, né? Que as pessoas chamam de portal, quando tem esses números mestres. Iniciando esse portal, o sol acabou de nascer aqui. Toda essa grandiosidade de energia e de recomeço e de ciclo diário e de ciclo de ano, né? Esse portal aberto pra gente. Vocês conseguem identificar? Final de ano, eu faço isso, acredito que vocês também façam. Olhar para si, olhar para as coisas, fazer um balanço do ano, ver coisas que a gente quer resolver e deixar em 2024, ver coisas que a gente quer abrir espaço para receber em 2025. Acredito que todo mundo está pensando nisso, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. O que que eu consegui fazer que eu me propus, o que que eu não consegui? E onde eu preciso colocar a minha energia. Então, o primeiro pilar para prosperidade, independente do assunto que tu tá querendo focar, é focar a energia numa atividade chave. Vamos pensar nisso. Parece óbvio, talvez você já tenha ouvido várias vezes isso, mas se prestar atenção e se praticar é outra coisa. Importante. Então, pensem nisso. Quem tiver papel e caneta aí, escreva, né? Número um, energia. Onde estou colocando minha energia hoje? Onde devo colocar minha energia hoje? E vejam bem que muitas vezes, em muitos assuntos, a gente está precisando colocar a energia naquilo que é desconfortável para nós, naquilo que a gente não está querendo ver, naquilo que é doloroso transformar, nos assuntos que a gente precisa tratar dentro da família, dentro do trabalho, que não vão trazer conforto inicial, mas que por vezes vem com energia e como uma tempestade que movimenta aquele riozinho de água cristalina que estava tudo confortável ali, ou algumas coisas, né, que a gente achava que estavam resolvidas. Vem aquela tempestade, aquele vendaval, aquela chuva mexe no fundo daquele rio, a água fica toda turva, tem uma energia ali. E por mais que pareça uma energia de caos, lembre que o movimento natural do universo é do caos para a ordem. Depois do caos, de você colocar uma energia de movimento, vem a ordem. E a gente também sai da nossa zona de conforto para isso. Então eu chamo vocês para esse primeiro pilar que vocês observem. Onde precisa um posicionamento maior, onde precisa um silêncio maior. Quais as atitudes, onde colocar a energia, quais as atividades chaves, que aí já estão ligadas ao segundo pilar, que ele chamou de economia. Energia e economia. O que que é a economia? É essa concentração de força.
É a gente se preparar para ter energia, de focar no que a gente precisa. E isso se trata de saúde, se trata de coisas que a gente pode se alimentar, alimentar a nossa vida para ter mais energia e poder então colocar essa energia com economia de forma focada nas coisas que a gente quer. Eu vejo esses dois pilares muito próximos. A gente ter essa energia para ter a força de colocar ela onde deve ser colocada. Ter uma conservação, ter uma constância naquilo que a gente quer, né? E aí a gente pode falar dessa economia, a gente pode falar dessa conservação, dessa concentração da nossa energia, da energia do nosso dinheiro, o nosso capital, né? O nosso caráter, que é o nosso capital mental, de extrema importância, mas sempre pensando no essencialismo. Os quatro primeiros pilares que a gente vai falar aqui hoje, eles são de atitudes mais práticas. E a gente pode falar até mais mentais e materiais. Claro que a gente fala de energia, tem a parte mais holística mesmo assim da energia, né? Mas vamos pensar na nossa vida prática. Vamos unir nossos estudos espirituais e energéticos à nossa prática de vida. Onde é preciso colocar nossa energia de forma econômica. Aqui falando a nossa energia de caráter mental e a nossa energia de capital, a nossa energia financeira. Será que tu tá colocando a tua energia de forma econômica nas tuas finanças? O livro fala disso também. É um estudo espiritual, é um estudo mental, de sentimentos, de emoções. A prosperidade, ela começa dentro, depois eu vou explicar mais também, que fala no livro. Mas vamos olhar por esses dois pontos, tá? E aí a gente vem para o número 3: integridade, honestidade inabalável, mantendo-se invioláveis toda a nossa palavra, todas as nossas promessas, acordos, contratos, acima de todas as considerações de perdas ou ganhos. Se a gente não pensou na energia e na economia para tomar decisões, se a gente não tinha esse conhecimento e a gente deu a palavra, fez acordos, colocou a nossa integridade ali em alguma coisa, botou energia, botou foco, colocou a nossa economia, manter a integridade nisso, encontrando formas de resolver pelo bem maior do todo, são o caminho. Terceiro pilar, integridade, tá? Por quê? Porque às vezes a gente lá na frente tomou decisões com uma maturidade diferente da que a gente tem hoje, focadas em coisas diferentes, né, priorizando coisas diferentes. E quando chega lá na frente e a gente vê o resultado, será que a gente está olhando para a nossa parte? Ou será que a gente está culpando só o outro pela parte dele? Esses pilares falam da nossa parte. Os outros também vão ter que fazer a sua parte. Mas vamos trazer um exemplo que não é financeiro, que não é assim propriamente material. Num relacionamento, comunicação, falar no momento em que é tranquilo falar as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, se posicionar. Que será que a gente está empurrando com a barriga para não se incomodar naquele momento? Para não trazer um assunto que vai tirar outra pessoa do sério? Se a gente trouxer um assunto com tranquilidade, com amor, com compreensão, falando do nosso sentimento, fazendo a nossa parte, se a outra pessoa se ofender e sair fora de si, ela vai ter tempo para reconhecer que aquilo lá foi dela. Mas se eu tô empurrando com a barriga, eu não tô falando, eu tô deixando para não me incomodar e chega lá um belo dia e estoura tudo. Será que eu fiz acordos ou deixei de fazer acordos, os relacionamentos? E daí agora eu tô colhendo os resultados e tô querendo cobrar da pessoa aquilo que eu não impus, vamos falar assim, lá atrás? Faz sentido para vocês? Isso. Quando a gente inicia um trabalho, por exemplo, eu vou fazer um acompanhamento sistêmico. Eu vou vender e oferecer 4 sessões de acompanhamento sistêmico para a pessoa, com constelação, com solução, com conversa, com acompanhamento no WhatsApp, temas mais agudos, né? Eu trabalho assim.
e trazendo soluções práticas para a pessoa no dia a dia. Se lá atrás, quando eu vender isso, a pessoa pagou, ela entrou nesse pacote, ela não tiver entendido de forma alinhada o que eu vou oferecer, a integridade do meu trabalho, como que eu coloco a energia, onde que é o foco, né, na economia desse trabalho, falando de forma energética, falando de forma financeira, qual a parte dela e qual a minha. Será que depois ela não vai me cobrar resultados diferentes se eu não for clara? Entendem? Vamos pensar em tudo isso. Vamos falar de diversos assuntos para que vocês possam se reconhecer nesses assuntos, tá? Então, energia, economia e integridade. Já falamos de três pilares. Se vocês tiverem perguntas, vão escrevendo no chat aqui que depois eu respondo, tá? Eu vou explicar de forma mais rápida, assim, para vocês entenderem a ligação dos pilares, tá? Quarto pilar, sistematização. E aí eu penso muito no sistêmico, né? É, existe um contexto para tudo. E quando a gente olha para esse monte de detalhes que existe no contexto, eles são importantes, eles têm um lugar, né? Existe um contexto. Só que se eles estiverem baseados em princípios, em ordem, por exemplo, as três leis, né, da constelação, a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. Será que todos os detalhes que existem nessa situação, se eu tenho conhecimento de princípios, de pilares, esses detalhes estão dentro desses princípios e pilares? Como que eu alinho tudo isso na raiz, na origem? Como que eu sistematizo tudo isso? Como que eu vejo que isso é sistêmico? Às vezes a gente está olhando uma situação lá no trabalho de forma isolada. A gente não está olhando o contexto, o que que aquilo representa para nós, o que que a gente representa para as pessoas, qual o posicionamento raiz que eu preciso ter para resolver. E aí o que que acontece? A gente não torna a solução sistêmica. A gente foca nos detalhes e a gente tem a sensação de que tem 1 milhão de coisas para resolver. A nossa memória fica afetada, porque a gente tem um checklist gigante de coisas para fazer. A nossa mente não trabalha direito. Existe tensão, existe ansiedade. E esse quarto pilar de sistematização me lembrou muito a constelação. Porque o que que eu falo quando eu vou fazer os atendimentos ou quando eu dou cursos, enfim, na própria formação? Eu explico que uma mesma raiz pode estar afetando diversas áreas da vida. E a pessoa chega com uma lista de 10 temas para trabalhar. E quando a gente olha, todos esses temas estão ligados, ela está tentando resolver um de cada vez de forma superficial, enchendo a cabeça dela de coisas. E quando a gente olha dentro dos estudos sistêmicos, quando a gente sistematiza a coisa, todos os detalhes ficam em segundo plano, porque a gente olha para a questão primária. E a questão primária é o que está afetando todos os detalhes ao redor. Se eu resolver aquela questão primária em mim, primeiro que eu paro de atrair determinadas coisas, ciclos repetitivos em diversas áreas que eu nem vejo que tem ligação com aquele mesmo sentimento, com aquela mesma memória, que é sistêmica. Segundo, eu começo a agir com uma solução baseada em princípios, em todos os detalhes e naturalmente de forma harmônica eles vêm se resolvendo. Mexe na nossa zona de conforto? Mexe. Como eu falo, a gente começa a se posicionar. O trabalho vai mudar, as pessoas vão mudar, pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar, mas a gente quer expandir, a gente quer evoluir, a gente precisa estar preparada para os movimentos que acontecem, para como que a gente vai ver diferente, sentir diferente, pensar diferente, agir diferente. E o mundo vai responder diferente. Entendem? Então, esse quarto pilar da sistematização me veio muito isso, da questão sistêmica mesmo, né? Então, energia, economia, integridade e sistematização. Gente, se tiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, vão conversando comigo, tá? Tô aberta aqui para gente conversar. Número 5, quinto pilar, empatia, generosidade, gentileza, amor, ternura. Eu me colocar no lugar do outro
não querendo resolver para o outro. Eu ter empatia e entendimento. Que eu tenho o meu banco de dados, eu vejo a vida de uma forma, eu reajo à vida de uma forma, a outra pessoa tem o universo dela. As coisas que fazem sentido para mim e muitas vezes não vão fazer para outras pessoas. Não vai fazer sentido. Como que a gente pode ter uma empatia, não levar as coisas para o lado pessoal? Ter generosidade, mas também saber até onde ir, até onde é o nosso lugar. Ser gentil, mas não ser submissa. Ter ternura, ter amor, mas não ser manipulável. Ser uma pessoa livre nesse lugar de empatia. Porque muitas pessoas confundem esse quinto pilar. Acham que a empatia é absorver, pegar tudo para si e resolver a vida das pessoas. Por isso, na constelação, nós estudamos as ordens da ajuda. Porque quem é terapeuta e quem não é terapeuta, todo mundo em algum momento é um ajudante. Todo mundo em algum momento apoia outra pessoa, ou é ajudado também, é apoiado por alguém. Porque é mais fácil a gente resolver a vida compartilhando com pessoas que focam na solução, que têm mais conhecimento que a gente e sabendo receber ajuda. A gente precisa saber ajudar também, para não sair do nosso lugar, para não entrar em emaranhamentos. Como que esse quinto pilar pode ser trabalhado de forma equilibrada na nossa vida? Ter empatia pelas dificuldades e pelas qualidades que as pessoas têm, por tudo, né? Então, vamos observar isso também, porque todo mundo acha muito bonita essa questão da empatia, da generosidade, mas como que tu visualiza isso? Quais são tuas crenças a respeito disso? Será que por trás disso não está escondido alguma submissão, alguma manipulação, alguma coisa que tu está se deixando levar? Ou será que tu está cobrando algo de alguém por tu se considerar empática? Uma pessoa que apoia outras pessoas? Mas lá no fundo espera algo. Espera algo e se frustra quando não recebe. Entendem? Profundo, né? Profundo. Número 6, sinceridade. Sinceridade é a gente ser íntegra e ser completa. No livro diz, robusta e verdadeira. Não ser uma pessoa em público e outra no privado. Não entrar naquela coisa de assumir boas ações em público e deixar as más ações em segredo. Esse sexto pilar me lembrou muito também os princípios milenares, né? Da verdade, da palavra, da maturidade, de reconhecer os erros. Eu não preciso sair por aí me detonando. Eu não preciso ficar falando para todo mundo dos meus erros. Mas eu reconhecer, conversar com as pessoas envolvidas, né? Fazer um reconhecimento verdadeiro. Não me sentir escondida com aquilo. Não pensar que eu tenho que usar uma máscara e esconder e que eu só sou amada, sendo perfeita, como eu pensei por muito tempo. E desgastava muita energia eu não ser o que eu era, com integridade. Então a gente ter essa sinceridade é uma sinceridade primeiro consigo mesmo, para a gente trazer robustez para nossa vida, para a gente não se sentir fugindo das pessoas num momento de vulnerabilidade. A gente construir relacionamentos onde a gente pode ser o que a gente é, onde a gente pode dizer, ó, lembra que eu contei para vocês, quem acompanhou o estudo dos princípios milenares? Nisso aqui eu não tô tão madura. Como é que tu pode me ajudar? Como é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Nisso aqui eu ainda erro. Erro muito. Em todas essas outras coisas aqui eu já tô conseguindo acertar. Essa sinceridade consigo mesmo. Até pra gente se libertar de culpas, de ansiedade, de querer esconder coisas na gente. Existe uma necessidade de se preservar? Existe. Mas a gente ter relacionamentos confiáveis para a gente poder ser sincera também, se abrir com aquelas pessoas que a gente confia, que focam na solução, sabem? Para mim, assim, tem um grande papel na vida da gente, sabe? Deixa eu ver o que que a Elisa escreveu aqui.
Integridade e sinceridade teriam o mesmo peso, então. Eu vejo, Elis, que esses 8 pilares têm o mesmo peso. E eu vejo ligação em todos eles, um com o outro, né? A gente poderia explicar todo o livro sem separar, nomear os pilares. Porque a gente explica coisas de um e tá falando do outro e as coisas se ligam. Parece que não tem como praticar um sem pensar no outro, sem praticar o outro, sabe? Então, eu vejo a integridade e a sinceridade, se a gente vai olhar os termos assim, parece até a mesma coisa, né? Mas a gente tem que olhar também no que a gente acredita, qual o significado dessas palavras. Tem muitos momentos que eu vou dar aula, que eu estou estudando, que eu vou trazer alguma coisa para vocês, que eu procuro no dicionário o significado das palavras, para que eu entenda a energia e a vibração que aquela palavra tem e para que eu explique o que realmente é, e não baseada simplesmente nas minhas crenças. Tem gente às vezes que pode pensar que ser sincero e íntegro é falar a verdade de qualquer jeito para todo mundo, é sair por aí distribuindo verdades. Não é isso que está dizendo no livro. Não é isso que disse nos princípios milenares. Lembram? Então, para a gente ser íntegra, cumprir nossa palavra, cumprir nossos acordos, né? Solucionar as coisas que a gente está precisando solucionar com integridade, a gente precisa ser sincero. Só que para a gente ser sincera, a gente também precisa ser íntegra. Porque se eu vou achar que eu sou simplesmente sincera, sem pensar em nada, sem ter uma integridade, um comportamento, eu vou sair por aí ofendendo as pessoas com o que eu acho que é verdade. Entendem? Então a gente precisa examinar também as nossas crenças a respeito do que significa cada pilar, como o autor nomeou cada pilar. Entendem? Ficou mais claro, Elis? E isso, né? Assumir boas ações em público e deixar as más ações em segredo. Pensem nisso também. Pensem nisso também, né? Porque olha só, o gato entrou pela janela. Eu mereço, esses bichos aqui estão sempre em volta de mim. Eu não deixo muito eles dentro de casa, até por causa da Eloá, que agora anda por tudo, né? Mas eles sempre dão um jeito. Faz muito sentido, até porque a verdade em alguns momentos é muito ímpar. Sim. A verdade que existe mesmo, ela é única e expansiva, né? Mas como a gente acessa essa verdade pelos nossos filtros de mundo, é ímpar mesmo. Cada um, cada um. Por isso que a gente tem que ser cada vez mais compreensiva com a diversidade de verdades, né? Número 7, pilar número 7, imparcialidade. Olhar para as coisas está dentro disso que a gente está conversando. Olhar para as coisas de forma imparcial, com justiça. A justiça não é só o que é bom para mim. Não é levar em conta apenas eu mesma. É considerar todas as partes. É agir de acordo com, diz no livro assim, com equidade. É observar o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Olha como tem a ver com a constelação, com as teorias que o Bert Hellinger trouxe. Essa imparcialidade. Nem sempre é moleza a gente tomar decisões, olhar para as coisas dentro de um contexto, observar que a gente queria que as coisas fossem de um jeito. A gente acha que vai ter prosperidade se as coisas forem de determinado jeito. Mas quando a gente pensa no equilíbrio do todo de forma imparcial, não só nos nossos interesses, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Vocês lembram que a criança faz o que quer, quando quer, do jeito que quer? O adulto faz o que precisa. E o adulto maduro, para mim, ele quer o que precisa. Muitos momentos eu paro em meditação, tenho feito muito isso agora. Vocês podem observar, quem me acompanha, que eu ando bem quieta no Instagram, eu ando bem quieta no grupo do WhatsApp, eu ando me examinando. Eu tinha muitas coisas planejadas para dezembro e eu gostaria de fazer muitas coisas. Eu ia disponibilizar um curso a respeito de prosperidade, um curso que já está gravado, algumas coisas que eu ia fazer e tal. Meditando, examinando, eu percebi outros caminhos que eu precisava seguir nesse momento. Não é o que eu quero, é o que precisa.
Não tô dizendo, gente, que é uma perfeição, que eu entendo sempre o que precisa, que eu, né, que eu tenho a clareza de obedecer sempre, né? Mas eu tô dando um exemplo para vocês, que é uma questão de trabalho, que mexe com o financeiro. E eu poderia simplesmente vender um curso que é maravilhoso. Quem fez o curso, a Mari, acho que fez na época, de quem tá aqui, e mais umas alunas aí que vão estar assistindo a gravação. Quem fez o curso sabe o quanto aquele curso foi maravilhoso, porque eu falei dos princípios espirituais do dinheiro, eu falei da prosperidade como um todo, eu falei de atitudes práticas, eu falei a respeito de como conversar a respeito de prosperidade com os filhos de todas as idades, eu falei dos princípios judaicos da prosperidade, né? Então sei lá, são umas, não sei se são 16 aulas gravadas, em torno de 15 minutos. E mais uns movimentos no Zoom que a gente fazia de constelações, de diversas coisas, né? Era um curso que eu queria abrir, usando aquelas aulas gravadas nos mesmos moldes. Mas me veio outras coisas que eu precisava fazer, que eu precisava oferecer. Não quer dizer que mais para frente eu não vá abrir. Mas quando eu vejo de forma imparcial e eu recebo uma informação que eu posso confiar que é algo assim, bom, não é dentro daquilo que eu estava imaginando. Mas pelo equilíbrio do todo em primeiro lugar, o que que as pessoas que recebem o meu trabalho estão precisando? É diferente. Porque vender um curso, tô dando um exemplo agora bem prático. Vender um curso aqui para vocês que conhecem meu trabalho, que confiam, que estão aqui me ouvindo algumas há anos, que praticamente tudo que eu abro faz sentido para vocês, vocês entram, vocês investem, vocês fazem os consórcios, parcela por Pix, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz do jeito que dá, né? Umas pagam à vista também, outras no cartão, tá tudo certo. Mas assim, vocês entendem que seria muito fácil simplesmente eu chegar aqui, falar todo o benefício do curso e vender? Legal, mas não é como eu quero, é o que precisa. Então, ser imparcial, dentro da família, ser imparcial, não é tão fácil também. Né? Ó, Elise, eu ainda trabalho minha criança no querer. Querer o que não tinha condições. Aham. E agora eu posso. Faz muito sentido, pois é ter limites e saber ser necessário. E ter esse olhar imparcial faz sentido em saber ver melhor. Sim. Isso a gente pode trazer para as questões materiais, financeiras e de comportamento, de tudo isso aí, né? Que a gente está conversando. Esse pilar. De resolver um assunto em casa de uma forma que exista um equilíbrio para todos. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sei o que é melhor para o meu filho. Será? Tá, a gente sabe, a gente tem amor, né? Mas será que a gente está levando em conta o todo? E até o que esse filho é, sabem? Então, tem diversas coisas. Para a gente ter prosperidade, tem diversas coisas para a gente olhar. Que as coisas sejam feitas com justiças. Será que por medo eu estou reprimindo meu filho em alguma coisa? Que não foi boa para mim, mas para ele pode ser. E quem sabe ele veio para me mostrar que aquilo é bom, para eu prosperar mais, não me limitar. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar limites. Então, gente, trabalhar esses pilares é sempre estar buscando um equilíbrio, né? Entre a ação, entre o silêncio, entre uma decisão igual e uma decisão diferente, entre ver um resultado, voltar a decidir outra coisa, mas olhar para todos esses pilares. Né? E aí pensem, né? Bah, aqui trabalhando, vou tomar uma decisão, vou pensar em 8 coisas. E mais nos 10 princípios milenares. A gente é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Se a gente for parar para ver mesmo, a gente sabe as respostas. E é tão simples a resposta. Eu ouso dizer isso, porque isso serve para mim. A resposta é tão simples que muitas vezes passa despercebida. Eu tenho certeza que nas aulas aqui que vocês acompanham, vocês já devem ter recebido tantas respostas, não só nas minhas aulas, mas em outras aulas, enfim, nas intuições de vocês, numa leitura, qualquer coisa, uma mensagem no Instagram. Vocês já devem ter recebido mensagens tão grandiosas, mas que de tão simples e humildes passaram despercebidas e vocês continuaram procurando respostas. Tem pessoas que eu atendo há muitos anos e tem
mil coisas que eu já falei e a pessoa ainda não fez. Porque é o momento da pessoa, porque tá tudo certo. A pessoa às vezes já se deu conta do que precisa, mas não tá no seu momento e continua procurando respostas. Procurando, 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 pensando nos detalhes e não observando o que é primário, querendo mudar os outros, querendo mudar as coisas, querendo. Por quê? O que que vazio eu tenho dentro de mim para querer mudar todo mundo e as coisas e é bastante coisa, né? Não vou viajar muito aqui para nós conseguir terminar o conteúdo. A gente conseguir. Número 8. Pilar número 8. Autoconfiança. Buscar forças em si, se fortalecendo, apoiando-se em princípios. Não confiar em coisas externas que a qualquer momento podem ser arrebatadas. Tiago também falou nisso nos princípios milenares. As modinhas, os questionamentos, as coisas, essa coisa tão imediata de conteúdo, 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 né, nas próprias redes sociais. Vídeos, vídeos, vídeos de 15 segundos, de 1 minuto, com soluções é, inovadoras para a vida. Tem muita coisa boa. Não vamos generalizar, tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa que é para enganchar na necessidade da pessoa e, entendem? E trazer uma solução que não vai ser sólida. Se perguntem, isso aí tem princípios? Que nem diz o Thiago, isso aí tá funcionando há mais de 2000 anos? Ou é um modismo inventado agora que ninguém sabe onde vai dar? E aí, pensando nisso, olha só o que que me vem, né? Seguidamente eu estudo e penso nas questões da indústria alimentícia. E como professora de educação física, várias vezes eu questiono e penso essa parte da nutrição, por exemplo, das proteínas, né, concentradas, aqueles pós, aquelas coisas que as pessoas tomam, né, substituindo a alimentação, não substituindo, vamos dizer assim, agregando, né, na alimentação das pessoas. E ao mesmo tempo eu penso, é um negócio muito inovador, muito legal, tu ganha tempo, né? É uma coisa a mais, porque tem tantas coisas que a gente poderia receber da natureza, mas pelas questões da terra, pelas questões de como as coisas são feitas hoje, tem nutrientes, tem coisa que a gente não recebe, esses nutrientes são feitos de forma mais sintética. Mas a longo prazo, essa moda a longo prazo, o que vai acontecer com as pessoas, né? Entendem? Então eu fico pensando, porque quando a minha avó era jovem, era bonito fumar. Era bonita, era legal, né? Era algo social. Ninguém questionava se a longo prazo ia causar algo. Será que alguém questionou um dia se aquilo estava baseado em princípios? Qual era a finalidade daquilo, sabe? E eu penso a mesma coisa a respeito dos modismos de hoje, no geral, assim. Se a gente vai pensar na própria moda de roupas, né? Ano a ano muda tudo para fazer as pessoas comprarem tudo de novo. E quem é que dita isso? Não tô indo contra, tô fazendo a gente pensar em como funcionam as coisas. Porque para a gente ter autoconfiança, é preciso ter princípios, é preciso ter coisas dentro de si. Entendem? Esse pilar. Joyce, eu comecei meu trabalho indo de casa em casa, bem debaixo. Não tinha nenhuma mesa. Um amigo me emprestou e hoje já estou trabalhando na minha sala e começando a ir mesmo com medo e imperfeita. Vejo que todos que chegam até mim são coisas que já passei e também sou curada. Mas estou indo e já estou com outros projetos. Muito legal, Joyce. Eu lembro, na Joyce foi minha aluna da formação, já tinha feito outra formação legal também, e participa dos grupos presenciais e tudo mais. E eu lembro dos teus medos, dessa questão de trabalhar autoconfiança, e eu lembro da gente conversando até na mentoria profissional também, como eu comecei, né? Que eu sempre conto sentada no chão, com o celular apoiado em livros, não tinha um notebook, anotava as coisas em papel, e, enfim, ia de casa em casa, né? Às vezes ainda vou, quando precisa. Quando é numa cidade, assim, que eu não tenho um local de trabalho, e a pessoa quer muito constelar, sabe? Então, movimento gera movimento. E se perguntar por que que tá dando certo, Joyce? Porque a gente precisa se perguntar se as coisas que a gente está fazendo são.
pelo equilíbrio do todo, são a serviço do bem, são baseadas, coisas baseadas em princípios. Errei, reconheço, vou para frente. Baseado em princípios. Ninguém está dizendo para não errar. Tanto esses pilares da prosperidade trazidos nesse livro, quanto os princípios milenares, ninguém está dizendo não erre, seja um ser perfeito. Todo mundo está dizendo seja o que você é, evolua, reconheça, observe. Se tu achou que aquilo estava baseado em princípios, agora tu tá vendo que não tá, volta atrás. Tá tudo certo, sabe? Aqui, desses princípios, alguém tem alguma pergunta? Que eu tenho mais dois parágrafos aqui para a gente estudar a respeito da construção desse templo da prosperidade. Alguns detalhes, algumas coisas assim que a gente até já falou, mas eu quero trazer de forma mais direta. Quem está assistindo a gravação pode colocar as perguntas aqui no YouTube ou pode falar comigo pelo WhatsApp, tá? Que daí eu trabalho essas perguntas também. Eu respondo ou por escrito, gravo áudios. É legal a gente tirar assim as dúvidas, tá? Vou observar aqui se vocês vão escrever alguma coisa. Então, como que a gente constrói o templo da prosperidade em nós? No livro diz assim: lembre que um edifício leva tempo para ser erguido. Tem as fases da obra, tem as partes que precisam ser construídas. A gente não vai construir a cobertura antes de construir o primeiro andar. A gente não vai construir o primeiro andar antes de construir o alicerce, né? E para terminar uma construção, para edificar as coisas em nós e também as coisas materiais, é preciso constância e dedicação. Por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade de resolver seus problemas? Por quê? Né? E no livro ele traz quatro questões. Uma a gente já conversou. Primeira, por que a dificuldade? Porque as pessoas pensam nos detalhes superficiais do problema e acham que aquela é a causa. Os detalhes não têm como se sustentar sozinhos. Eles são impotentes para construir, para resolver qualquer coisa, a menos que inteligentemente sejam relacionados a princípios. O que que eu vejo esses princípios? Como se fossem a raiz das coisas, o alicerce mesmo das coisas. A gente construir, construir, mas sempre observar se as paredes daquilo que a gente está construindo estão alinhadas com o alicerce, com os nossos primeiros pensamentos, com aquilo que a gente quer edificar, com a finalidade, com o objetivo que aquilo traz. Então não adianta eu pensar num monte de detalhes para resolver e sair do foco, que é a base. Isso para construir coisas boas, isso para resolver coisas que não estão resolvidas. A gente olhar para a raiz, para aquelas coisas que estão submersas que a gente não está vendo. Coragem para fazer isso, mas é o caminho. Segunda coisa que atrapalha na solução. Prestando atenção nos detalhes, eles são infinitos e eles mudam incessantemente, enquanto os princípios são poucos, eternos e imutáveis. Então, resolver na raiz é o caminho. Porque se eu não resolvo na raiz, eu vou resolver um detalhe, uma compensação que eu estou vivendo, e eu não resolvi a raiz. Daqui a pouco, em outra situação, vai acontecer uma coisa muito parecida. Eu vou terminar um relacionamento e vou encontrar uma pessoa igual ou pior, porque eu não entendi com aquela primeira pessoa e agora com a segunda a vida vai me mostrar de forma mais enfática. Não é uma punição, é uma atração. Então eu resolvi um detalhe, eu me livrei de um detalhe, mas eu não resolvi profundamente. Eu não resolvi com princípios. E aí? Como que fica? Entendem? Então, assim, prestar atenção nos detalhes é perda de tempo. Eles, só neles, né? Eles têm uma importância onde as coisas estão se apresentando na minha vida, mas onde eu preciso resolver. Então, resolver na raiz é o caminho, porque as compensações, elas não vão ser resolvidas superficialmente. Elas vão ser resolvidas profundamente. Quem acompanha a constelação sabe disso, né? Quem faz terapia, quem está buscando, assim, dentro de si, soluções, né? Motivo número 3. Os princípios, eles são fatores coerentes com todos os detalhes. Um princípio pode resolver todos os detalhes da tua vida. Regula, harmoniza. Então, ter os princípios certos é estar certo em todos os detalhes que dependem dele. Mesma coisa.
Se a pessoa só buscar resolver as mil coisas que aparentemente ela tem para resolver, não vai resolver. Não vai resolver. Entende? E aí ele diz ainda assim, né? No quarto motivo que ele põe ali. Um professor da verdade, uma pessoa que traz a verdade em qualquer setor da sua vida, deve aderir rigidamente aos princípios. Deve aderir rigidamente. Não deve se permitir ser desviado deles. Porque se desviar de princípios é entrar num labirinto que muda o tempo inteiro, cheio de detalhes, particularidades e coisas pessoais. E aqueles detalhes preocupantes, eles têm aplicação só naquele contexto ali. É uma coisa muito particular. Atende apenas algumas pessoas envolvidas naquilo ali. Enquanto os princípios são universais, eles são universalmente aplicáveis. Eles atendem a todos, indistintamente. Então, assim, eu tô em dúvida de como agir. Eu vou ficar prestando atenção nos detalhes? Vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou eu vou agir com um princípio que seja que pode resolver todos aqueles detalhes. Entendem? E eu sempre falo que o meu trabalho não é um trabalho simples de fazer. Muitas vezes eu preciso falar para as pessoas aquilo que ninguém fala. Eu ouço aquilo que ninguém ouve, porque muitas pessoas confiam coisas seríssimas a mim. Obviamente eu tenho ética e guardo as coisas. Muitas vezes eu conto a situação, nunca a pessoa, para dar exemplo, para ensinar, para dar aula. Conto coisas minhas também, mas preservando a pessoa, né? E falar aquilo que a pessoa não quer ouvir gera desconforto. Já tem várias alunas que entraram em contato comigo depois de um tempo dizendo que tinham sentido raiva de mim. Não de mim, do que eu disse. Pessoas que já têm uma proximidade comigo. Ou que foram entender o que eu disse bem depois. Eu também já passei por isso. Também já passei por isso. Eu sei como é que é. E em alguns momentos, assim, trazer um conhecimento ou receber um conhecimento e querer justificar, achar uma objeção. Não, mas não é assim como tu está dizendo, não é assim como tu está pensando, tu não entendeu. Eu já fiz isso também. Mas na realidade a pessoa entendeu o contexto e viu algo que tu não estava vendo. Vamos dizer, te deu um atalho. Por isso que eu também gosto de trabalhar com perguntas, eu vou observando onde é que está a cabeça da pessoa, sabe? Para poder ver até onde falar também, porque também não é legal invadir. Então, trabalhar com princípios é, como eu falei, a gente está sempre colocando as coisas na balança, né? E tá dentro daquilo do querer e do precisar, né? Ouvir aquilo que a gente não quer e ainda ter que praticar para fazer o que precisa. Ah, gente, é desconfortável. É desconfortável. Para mim é. Talvez vocês estejam num lugar mais de maior evolução, assim, que para vocês já tá mais tranquilo. Mas para mim não, porque a dificuldade é de se perdoar. Principalmente, a gente acha muito ligado às pessoas, né? Viver com princípios, prosperar na vida. Muito ligado a pessoas. É ligado a gente mesmo. Quem a gente mais tem dificuldade de perdoar porque eu não vi antes, porque eu não percebi antes, porque eu não tomei uma atitude antes, porque se eu tivesse pensado antes, é o perdão de si. É o auto-perdão. Observem a fundo. Pode ter alguma fuga mental aí, de tu achar que o outro é outra coisa, o outro. Mas e eu? Como eu me coloquei nisso? O que que eu vejo disso? Onde eu poderia ter dado limite? Por que eu deixei isso entrar? Onde eu aceitei? Depois é fácil lá na frente eu dizer que o outro. Mas a gente se submete ao outro, porque a gente quer e tá tudo bem. Mas depois nós precisamos reconhecer a nossa parte, tá? Aí eles escreveu aqui, né? Que a vida é viver, mas viver também sabendo que ela traz ensinamentos. Sim, se a gente não aprende aquilo que precisa, aquilo vem novamente. Sim, não como uma punição.
mas como algo para ajustar. Observar isso é uma grande sabedoria, uma grande sabedoria. Observar os ciclos repetitivos como uma oportunidade de crescimento, né? E aí, seguindo aqui, os detalhes são importantes nos assuntos, mas só servem, como eu falei, para quem está dentro daquilo, preocupado com aquilo. Os princípios mesmos são os mesmos princípios para tudo, em todas as áreas e regem todos os detalhes. Por isso, nós precisamos estudar cada vez mais os princípios dentro da gente. E no livro fala. O homem que trabalha a partir de princípios fixos, o homem, a mulher, o ser humano, né, que está dizendo nesse sentido, não precisa se preocupar com mil detalhes e com mil peculiaridades, porque compreenderá todos eles em um único pensamento, iluminado à luz dos princípios que se relacionam com aqueles detalhes, livre de ansiedade e de tensão. Só que até compreender os princípios, os detalhes são tratados como primários, como a gente estava conversando. Quando existe a luz de um princípio, os detalhes se tornam secundários, livres de qualquer complicação e confusão. Se tu ainda está sentindo que é complicado e que é confuso resolver as coisas, tem algo que tu está prestando atenção nos detalhes e não está observando o princípio. E a gente pode pensar nos princípios como algo de seguir princípios, e a gente pode pensar, me veio agora, no princípio de tudo. Onde a coisa começou? Cadê o princípio disso que tu está vivendo? É para lá que a gente precisa olhar, para o começo. Onde isso começou? Ao invés de se inflar de detalhes, ver as coisas assim, que nem no livro, a parte da sua natureza, ver sem um contexto, né? Não leva a lugar nenhum. E aí tem uma citação no livro que é muito legal, que eu tô examinando ainda, mas vou explicar para vocês a forma como eu vejo disso, né? O que que eu vejo disso? Os detalhes são as letras das quais os princípios são o espírito. Vou falar de novo. Os detalhes são as letras das quais os princípios são o espírito. Sabem aquela coisa do pensamento, do nosso espírito, da gente ter uma base interna para falar, para colocar em palavras, para escrever, para a gente se comunicar, né? É como se os detalhes eles fossem a materialização, a compensação das coisas, mas que o princípio das coisas é que são o espírito daquilo, entendem? Daí no livro diz assim: de que serve um corpo em perfeito estado e tal, sem o espírito? Um corpo sem espírito morreu. Um corpo perfeito, com todos os órgãos funcionando, com tudo, a materialização, o veículo que a gente precisa para estar aqui evoluindo. Sem o espírito, não é nada. É um pedaço de carne que vai se tornar uma matéria orgânica, sabe? Então, para se obter o corpo da prosperidade nessa apresentação material, a gente deve primeiro ter o espírito da prosperidade dentro da gente, as virtudes, aquilo que é moral. Se não tiver o espírito, a gente não encontra a prosperidade que a gente procura, nem tendo os bens materiais. Porque o material, a pessoa vai se encher de coisas materiais, isso é ótimo. Isso não é errado, isso é maravilhoso. Mas nunca vai ser suficiente, porque em espírito ela não está nutrida. O material é efeito de causa, né? E todas as coisas são mortas e sem vida, ele diz, né? Se não houver alegria internamente, pode ter 1 milhão de coisas que elas não vão trazer nada, né? Então, coloca essas coisas no lugar também, né? Deixa eu ver aqui. Repete a frase, por favor. Vou repetir. Deixa eu achar aqui. Aqui. Os detalhes são as letras, das quais os princípios são o espírito. Escrevam aí, os detalhes são as letras. Vou colocar aqui para vocês. Fica mais fácil. Ai. Então, assim, gente, até para resolver essas questões que a gente observa como mais materiais mesmo, é preciso olhar para dentro.
É preciso confiar, tem algum movimento que precisa ser feito, tem alguma coisa que precisa ser destravada, tem alguma orientação que a gente precisa seguir que a gente não tá vendo, entende? Para a gente colocar em espírito, vivenciar essa prosperidade e poder externalizar ela, né? Porque a alegria, a prosperidade em si, ela tá no homem, na luz, quero dizer, né? Dos homens, das pessoas. E aí no livro diz assim: como pode se dizer a um avarento que ele é próspero, mesmo ganhando 1 milhão por mês? Se a pessoa não tem princípios, a pessoa não multiplica, ela não faz o bem nem para ela mesma, com aquilo ali que ela tem, ou ela só pensa nela, entendem? E a prosperidade é sempre mais, mais, é sempre multiplicável. E deve haver saúde, deve haver harmonia, generosidade, satisfação na verdadeira prosperidade. Não é apenas financeira, é também. E aí tem o outro lado que as pessoas às vezes acham que que do financeiro não é, né? Que financeiro é. Quem dá atenção para isso está errado. Também vejo que não é o caminho. Vejo que é um caminho de equilíbrio. É como diz no livro, causa e efeito, né? E quando um homem está feliz, é porque ele trouxe o espírito da prosperidade para as coisas. E não que as coisas lhe trouxeram felicidade. Às vezes a gente pode olhar a vida de outras pessoas, né? Vamos falar de condição mesmo. A gente olha e pensa, ah, essa pessoa é feliz porque viaja, porque mora em tal lugar, porque tem tal coisa, porque realizou tal coisa material. Na realidade, quem traz a alegria para vivenciar essas coisas conquistadas é a própria pessoa. Porque se a pessoa for uma insatisfeita, ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela não vai estar feliz. Por isso que a prosperidade começa dentro e é baseada em princípios. Última frase aqui, gente. A verdadeira prosperidade apoia-se no alicerce do caráter. A verdadeira riqueza é a saúde, o bem-estar, o equilíbrio, a integridade, a felicidade, né? Fica aqui esse resumo, né, para a gente observar, tá? E bem importante, assim, a gente está fazendo esse estudo nesse momento, a gente se examinar, a gente olhar, perceber as coisas dentro da gente, né? Uma coisa que eu tô fazendo agora nesse final de ano, que eu tô divulgando também para algumas pessoas mais próximas, até nem divulguei para o público em si no Instagram, mas eu tô fazendo as leituras de tarô de final de ano. Eu fiz ano passado, foi muito legal a resposta que as pessoas tiveram. Foi muito interessante. Os caminhos que o tarô trouxe, né? São constelações pelas cartas do tarô, onde a pessoa grava áudios ou escreve texto a respeito daquelas coisas que ela está precisando, que ela está querendo saber, orientações, que ela está querendo liberação no princípio das coisas, né? Ela traz os detalhes, mas a gente encontra o princípio. E eu faço essa leitura por áudio, gravo os áudios e vocês podem ouvir e acessar quantas vezes quiserem, inclusive no decorrer do ano, para organizar para onde vocês estão indo, o que que vocês estão seguindo. O tarô ele traz respostas impressionantes. Ontem mesmo eu tirei uma carta para mim a respeito de uma dúvida que eu estava sentindo, se eu deveria seguir o meu pensamento, a minha autoconfiança ou se eu deveria ouvir algo que uma pessoa estava me dizendo. E na hora saiu essa carta aqui, o dois de espadas. O que que diz o dois de espadas? Eu vou até abrir aqui para falar para vocês o significado da carta mesmo. O número 2, ele diz assim, que é uma evolução que vem em dose dupla e com equilíbrio, né? O equilíbrio com os pais, o equilíbrio na origem, o equilíbrio com a gente mesmo, tá? O naipe de espadas, ele é um naipe mental do elemento terra, uma coisa mais material mesmo, né? E a minha decisão era bem nesse sentido. O dois de espadas, ele diz assim, tome decisões e fique em paz com as suas decisões. Você pode parecer que está vendada, mas não é isso. Essa venda diz: não olhe para o que os outros dizem, vá por você. Esse é um momento de liberdade, de tu seguir teu feminino e confiar. Esse branco que representa a pureza representa alguma luz que já existe dentro de ti. Que as tuas emoções estão se equilibrando dentro disso e que tu pode ouvir a tua verdade. Tu está com os pés no chão,
nas rochas e esse chão é firme. Então, não é momento de eu ouvir algo externo. É momento de eu olhar para ti e confiar. Querem resposta mais escancarada que essa? Então, assim, uma coisa que eu poderia ter passado o dia inteiro pensando, eu tirei uma carta, olhei para isso e recebi a resposta, sabe? Então, isso sim, agora em dezembro eu tô fazendo, tá? Quem tiver interesse, converse comigo. É um valor bem em conta, é a metade do valor de uma constelação, justamente porque eu peço 2 dias úteis para colocar os áudios para vocês. Até tem pessoas aqui que fizeram ano passado, a Joyce, acho que foi uma, não lembro se teve mais alguém. Ah, mas assim, eu peço 2 dias úteis por quê? Porque vocês trazem mais de um tema para ser trabalhado. Vocês podem trazer várias dúvidas. Tu fez também, Maria, não lembrava. E então eu faço um valor mais em conta porque eu peço 2 dias úteis para fazer a tiragem. Eu mando foto para vocês das cartas e eu mando o significado de cada carta de acordo com aquele tema. Tem temas que se resumem a uma carta, que nem esse exemplo que eu dei para vocês. Tem temas que eu tiro 2, 3 cartas. Então é variável de acordo com a necessidade que eu vou vendo do momento, tá? Eu me concentro aqui, faço a leitura, preciso do nome de vocês, data de nascimento, né? Coisas bem simples e passo essa leitura por áudio. Vocês podem acessar sempre que quiserem. Quem tiver interesse, conversa comigo, tá? Porque esse ano eu estava em dúvida também se eu ia fazer, né? Tava mais na ideia do curso. Depois eu lembrei de todo o benefício assim do ano passado, de como vocês me deram feedbacks bons. Tinha gente que ia continuar ou terminar a sociedade, fechar ou manter a empresa, e o tarô trouxe assim, ó, faça isso, faça aquilo. Questões de relacionamento, diversas coisas. Eu lembro que a Joyce, Joyce, eu ia falar de ti agora. Para mim foi muito surreal a tiragem. Queria muito resolver a vida do filho e do marido, e não era eu que iria resolver, era com eles. Verdade. Lembro disso também. É muito interessante, né? Aí quando dá dúvida de como agir, de que princípio seguir, eu vou lá e ouço o áudio e lembro, né? O que eu gosto de fazer para mim, quando eu faço essas tiragens mais de orientação, eu faço tópicos com frases. Tipo assim, fazer isso, não fazer aquilo, esse caminho. E aí, de vez em quando, eu pego o papelzinho e lembro. Porque é fácil, né, a gente dispersar nos detalhes e não pensar no princípio. E eu lembro, Joyce, que muita coisa mudou. Muitas respostas, tá? Então conversem comigo no WhatsApp, quem quiser, essa tiragem, tá? Que daí eu passo os valores, passo tudo, é super em conta, tá, gente? Super em conta. E também é uma constelação, né? Também é uma constelação. Onde as cartas são representantes. Eu criei esse produto, eu ensino para meus alunos da formação em tarô também, porque é um produto que é mais em conta. Às vezes a pessoa não conhece ou não quer fazer uma constelação, mas as cartas ela acha que é um meio mais legal de conhecer, é um investimento menor, que traz tanto valor quanto, né, uma constelação. Então, se vocês sentirem aí no coração de vocês, eu trago tanto coisas que precisam ficar em 2024, o que que precisa abrir para 2025. Então, o tarô vai trazendo tudo isso aí, né? Quem ainda não fez a carta de alma, eu faço também. As gurias que tiveram a leitura do ano passado já receberam, né? Mas a leitura de carta de alma é a nossa missão geral do espírito, da nossa vida, em todas as áreas. Qual é o princípio da nossa encarnação, sabe? O que que eu vim para fazer, né? Eu vim para colocar ordem. Então, é que nem meu numerólogo me diz. E para ensinar por meio da ordem. Então, diz ele, todo lugar que tu chegar, Jéssica, vai ter coisa fora do lugar, vai ter gente pensando coisa que não é, né? Vai ter um tênis fora do armário. Ele brincou comigo falando isso. Porque a tua missão é trazer ordem para a tua vida e ensinar ordem para a vida das pessoas. Então, quando acontece coisas na minha vida, de conversa, de relacionamento, de questão financeira, de questão de trabalho, eu sempre penso no meu princípio maior, na minha missão maior. Nem sempre é o que eu quero, é o que eu preciso e o que eu vim fazer, né? E o tarô auxilia muito nisso. Os arcanos maiores, a gente faz a carta de alma, né? A carta do ano também, da energia do teu ano, a partir do dia do teu aniversário. O que que tu precisa fazer, como que vai ser o ano. Então, enfim, são diversas coisas, tá? Isso é algo que eu gostaria de falar para vocês, né? E o curso a gente fica aí para outro momento, eu vou trazer ele ano que vem. Então, aguardem também, tá?
Gente, muito obrigada por estarem aqui. 7 horas em ponto, né? Foi 1 hora e 5 minutos, né? Eu queria 1 hora. A gente começou 5h55. Assistam essa aula, reassistam, compartilhem com quem vocês quiserem. Vou colocar lá no YouTube agora. Vou colocar o link no nosso grupo lá do Instituto, tá? Vou colocar o link no Instagram também. Fiquem bem à vontade. Para quem é de Santa Maria e região, a gente está fazendo um evento dia 28 de dezembro a respeito de prosperidade também, de deixar em 2024 aquilo que precisa, de iniciar 2025 com tudo diversas áreas, eu e mais 4 terapeutas aqui no Casa Círculo em Santa Maria. Então também é uma oportunidade para algumas de vocês eu já divulguei, né? E essas questões do tarô também que eu tô focando esse mês, tá, gente? Gratidão, gratidão imensa a vocês. Um grande beijo e logo eu posto a gravação.